Aqui está um tema difícil de se falar. Muitos de nós padres acabamos nos escondendo, às vezes por causa de amizades com casais. Então, às vezes não fala, porque às vezes tem casais que vivem nessa situação de adultério, mas eles ajudam na paróquia, então é bom também não falar nada para continuar recebendo os benefícios e assim por diante, né? Às vezes pode ser que o paroquiano lá, ele tenha o pai e a mãe que casaram, depois um dos dois se separaram, mas hoje vivem juntos. Aí tem um filho que é amigo do sacerdote, então ele também não fala nada. Mas é preciso saber que o sacerdote, ele foi instituído por Deus para fazer o que Deus fez, é salvar as almas e tirar o povo da ignorância. Ou senão, se a pessoa quiser continuar, ela vai continuar sabendo que está errado e vai levar isso até o fim. Mas é um tema difícil. Então, vocês viram aqui, né, mais uma vez, o João Batista, que não teve respeito humano nenhum diante de Herodes e falou para ele: olha, você está com a mulher do seu irmão, e isso não é permitido. Mas não é permitido por quem? Por leis que os homens criaram? Não é permitido por Deus. Deus não permite que um homem e uma mulher vivam no adultério. Vocês veem aqui que na primeira leitura da carta aos Hebreus, né? É o último capítulo, capítulo 13. Aqui ele está dizendo no versículo 4 que o matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Olha que palavra dura. Deus julgará os imorais e os adúlteros. O matrimônio não pode ser manchado. No rito do matrimônio, lá está descrito, né? Que o matrimônio foi a única bênção que não foi retirada. Deus abençoou o matrimônio e Jesus Cristo elevou ele ao nível de sacramento, de sinal da presença de Deus. Tamanha é a importância do matrimônio. E não dá para se brincar. E na medida que os anos vão passando e os finais dos tempos vão se aproximando, as orgias vão aumentando. Através de filmes, através de livros, através disso e através daquilo, Satanás vem acostumando os filhos de Deus a entenderem que é possível viver o adultério. É possível. O que é que tem? Por isso eu vou falar aqui hoje de alguns tipos de adultério que existe e que muitas vezes nós passamos, né, uma vista grossa e vai se deixando. Assim como o casamento é abençoado por Deus, o adultério é amaldiçoado. Não existe adultério abençoado por Deus. Não tem. Todo adultério é amaldiçoado. E isso precisa ficar no coração de nós católicos, como eu sempre digo, né? Eu estou falando para os católicos. Aqueles que foram batizados, aqueles que seguem e querem seguir os mandamentos da lei de Deus, que nos salva, que quer seguir os sacramentos como Deus nos pede. Agora, quem é lá do mundo, cada um vai viver do jeito que quer, só que não vai mudar nada. O destino dos adúlteros é o inferno. Os padres não gostam de falar isso, mas é uma verdade que não pode ficar sem ser falada. O destino dos adúlteros é o inferno. São Paulo já falou mesmo na carta aos Coríntios.
Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Eu comecei a acompanhar um casal de namorados, né? Eles não são da comunidade. O rapazinho, eu conheci ele quando eu era pequeno, gostava de brincar com as coisas de Deus, só para ele tudo era Deus, tudo era Deus. Brincava de padre, fazia o altar, fazia os gestos, os pais até pensavam, e a gente olhando assim, esse menino vai ser padre, só que agora não vai ser padre, vai casar. Aí ele pediu se eu poderia fazer o casamento dele. Aí eu disse assim, mas você está namorando com quem? Ele falou, a menina, o jeito da menina, disse, seus pais aprovam? Ele disse sim, os da menina também, sim. Mas a menina quer também que eu faça, que eu assista o casamento de vocês? Sim. Então, vamos conversar juntos. E eu conversei com eles, e dá para se ver que eles realmente, pelo menos teoricamente, eles entendem. Teoricamente, bem entendido os dois. Muitos casais de namorados que eu já acompanhei, as perguntas que eu fiz, eles não responderam e eles respondiam. Muito interessante. E aí eu comecei a dizer assim para eles, olha, então, vamos supor que o seu namorado, vocês estão querendo casar, e vocês casados lá, ele adultere, o que é que vai fazer? Aí ela disse, olha padre, nós vamos conversar para tentar resolver, porque nós casamos para sempre, nós iremos casar para sempre no caso, né? A mesma coisa eu perguntei para ele em relação a ela, e também a mesma coisa. Aí eu disse, e se for a segunda vez? A segunda vez também. E se for a terceira? Eu fui assim, sempre aumentando. Acho que eu fui até a quarta ou quinta vez. E eles dizendo, olha, se chegar numa quarta ou na quinta vez, nós vamos ter que procurar um sacerdote para conversar, porque não vai dar. Mas a gente vai ter que... Eu vi que na hora da quarta vez o rapazinho ficou assim, eu disse, e aí, você acha que você tem que largar então? Ela olhou para ele e deu risada. E ele disse, não, porque nós iremos casar para sempre. Quer dizer, esse casal de jovem que namoraram 5 anos. 5 anos de namoro. No momento eu perguntei, e aí, vocês tiveram alguma coisa aí antes? Não, a menina disse, eu estou me guardando, padre, para casar, e ele também. Eu disse, que coisa bonita, olha, é um milagre, hein? 5 anos de casado, não aconteceu nada, ou de namoro, e não aconteceu nada, não. Aí eu passei um dever de casa para o próximo mês, quando nós formos conversar, para eles lerem lá a vida dos pais de Santa Teresinha, e ali nós vamos conversando até o dia que eles casarem. Mas eu comecei fazendo essa pergunta para eles, adultério. Não, padre, nós não nos separaremos. Nós lutaremos, mas nós não vamos, claro, não vamos permitir que isso aconteça, mas Deus me livre, se tiver de acontecer, vai ser assim. Mas quais são os tipos de adultério existentes na sociedade? O primeiro tipo é aquele adultério que acontece sem contato físico. É esse dos Instagrams aí, dos Facebooks e de outras mídias que possam existir, né? É assim, um conversa com o outro, são casados, né? A mulher é casada, o cara que é casado, mas está ali, ó, se engraçando com o outro. Aquele coraçãozinho que manda, aquela carinha com beijinho. Depois chega ao extremo, né? Um começa a se despir com o outro. E é escondido, ninguém sabe, só os dois. É um adultério. Jesus disse que aquele que pensar no coração, conceber no coração, já adulterou, é isso aqui, tá vendo? Está ali os dois. Manda para lá, conversinha para cá, conversa de lá, conversa de cá. Já está no adultério. Então, olha, eu aconselho vocês a pensar muito nisso, hein?
Será que tem alguma coisa no matrimônio que não está bem e você está buscando fora? Corta. Para enquanto é tempo. Procura um sacerdote, se confessa e para com isso. Bloqueia, muda o número do telefone e volta e assume o que você assumiu no matrimônio um dia. Se tem alguma coisa que precisa ser resolvida, resolve. Porque isso aqui é um passo para depois o contato, né? Porque aí o que é que vai fazer depois? A coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo dentro que já não dá mais. Aí tem que se encontrar. Em algum lugar vão se encontrar. E aí começa. Esse é um dos primeiros, né? Aí tem aquele que eu acabei de dizer, que é o segundo, o do contato físico. O esposo não sabe, a esposa não sabe, eles estão saindo. Nota-se alguma coisa dentro de casa que não está bem. Ela talvez já esteja um pouco fria, ou ele frio, mas está se esquentando com a outra, né? Não se esquenta com o de casa, não, é com o de fora. Para, está na hora de parar. Esse não é o seu esposo, essa não é a sua esposa, para, ou você está querendo ir para o inferno. Porque isso aqui é uma cartilha que está te levando para o inferno. Não vai para o céu. Tem que parar. Mais uma vez eu digo, se tem alguma coisa que não está certa, resolvam. Mas olha só, começou no Facebook, uma conversinha fiada, ainda mais as mulheres que gostam de conversa bonita de homem. Elas gostam. Aí aquela saudade, né? Aquela angústia, passa o dia todo dizendo, será que não vai mandar uma mensagem hoje? É assim. Não olha mais para o marido, não olha mais para a esposa, não. Agora está conectado, o coração está conectado com o outro. Tanto o da conversinha como o do encontro, esse aqui é escondido. Ninguém sabe. E estão caminhando para o inferno porque o adultério é amaldiçoado por Deus. Não é abençoado. O terceiro, né? O oficializado. Você sabia que tem uns adultérios aí oficializados? Como é que é o oficializado? É aquele cara, ele vivia com a esposa dele, ele se separou dela, eles casaram na igreja, né? Se separou dela, aí encontrou uma outra pessoa e agora eles vivem juntos aí, para lá e para cá, até formaram uma família, tudo bonitinho. Oficializado não pela igreja. Os dois que se oficializaram. É adultério. Não, padre, mas quando eu estava com a outra, nós não vivíamos tão bem. Agora com essa daqui eu estou bem. Mas o que é o bem? Vocês podem até estar bem, mas estão amaldiçoados, porque adultério é maldição, não é benção. Mesmo assim, tudo bem, tudo maravilhoso, mas você precisa resolver. Então, por que não procurou o tribunal eclesiástico para ver se o primeiro casamento, a igreja vai ver se realmente o casamento não foi válido? Não se procura o tribunal eclesiástico para fazer separação, não. Não deveria nem procurar. Mas em último caso, né? Pelo menos vai tentar para ver o que é que a igreja... Agora tem uma coisa, se a igreja disser que o casamento é válido, o primeiro, meu filho, não vai dar certo não, é adultério. Está disposto a viver no adultério até morrer? Não, mas o padre que eu conversei, ele disse para mim que não tinha problema, vão ficando, ainda mais que vocês estão bem, né? É como se o padre dissesse assim, não, vocês estão bem, então vão, continuem indo para o inferno, pode ir. É isso que ele está dizendo, continua, vá para o inferno. Porque se a igreja declarou que o outro é válido, e esse daqui, você não casou na igreja, então é adultério.
As pessoas não querem compreender, elas querem ficar assim, né? Tentando enganar Deus, dizendo que não tem problema, afinal de contas, mas você não está com a sua mulher é aquela que você foi diante do altar e o sacerdote oficializou. Se lembra? Vocês estão aqui realmente para casar? Sim, nós estamos. Você promete amor e fidelidade? Sim, nós prometemos. Foi isso, foi com aquela ou aquele lá, não foi com essa que você está. Está vendo que é duro ter que falar isso? É colocar a minha cabeça igual a de João Batista. Não é mais fácil eu falar um monte de coisa e não falar isso? É isso que muitos irmãos meus, sacerdotes, acabam, não instruem, não falam, deixam, vai deixando. Vai ali, é meu amigo, é minha amiga, não tem problema, vai oficializando, dizendo, não tem problema, vai em paz, eu abençoo, dou a bênção. Mas, pai, nós estamos errados. Não, vocês não estão errados, não, pode continuar, é assim. A política da boa vizinhança, da boa amizade, que não é boa amizade, é má amizade, porque o sacerdote que não ajuda o seu paroquiano a entender que ele está errado na situação, ele é um mau sacerdote. Ele foi ordenado para isso, para instruir. Eu que não estou falando que está julgando a pessoa, não. Tá. O sacerdote também ele é juiz, então ele está julgando mesmo, é julgamento. O julgamento é esse, a consequência dos adúlteros é o inferno. A igreja não permite e nunca vai permitir. Não, mas hoje tem a pastoral dos casais que vivem assim. Bem, a pastoral dos casais que vivem assim é para que sejam conscientizados da vida que eles estão levando e que eles precisam resolver. Não é para dizer assim, tá tudo bonito e maravilhoso. Não, a pastoral é para isso. É para dizer, olha, vocês têm consciência, vocês vão resolver quando. Então, uma vez que vocês não querem se separar, vocês não querem viver a castidade, então vocês vão ter que viver a castidade. Um num quarto, outro no outro, vocês vão ter que viver como irmão. Não é dizer assim, não, está tudo bonito e maravilhoso, continue assim. Não, não pode. Eu não posso falar isso. Porque se eu falar isso, eu vou estar traindo Deus, que disse que o matrimônio tem que ser honrado, como nós vimos aqui na primeira leitura, no capítulo 13 da carta aos Hebreus, que o casamento deve ser honrado, que não pode haver adultério, porque os que viverem assim serão julgados por Deus. Julgados por Deus, meus irmãos, é quando morrer. Está vendo que não é fácil? Você cria inimizades, porque é uma verdade. Aqui eu estou diante dos missionários da comunidade. Talvez vocês tenham amigos que estão vivendo juntos, casais, né, que vivem juntos. Vocês já tiveram a coragem de conversar com eles e dizerem para eles, vocês precisam resolver essa situação de vocês, vocês sabiam que essa situação é errada? Já teve a coragem? Ai dos missionários que não tiveram essa conversa com caridade, e foi lá e disse, olha, vocês precisam regularizar a vida de vocês, vocês não estão, está com medo de perder o presente? E a boa amizade? Então deixa, que missionário é esse? Que foram consagrados para salvar almas, e o amigo está nessa situação, a amiga está nessa situação, e você não fala nada, você não chama, você está com medo de perder a amizade deles? Porque às vezes o outro está na ignorância e nem sabe. Chama, meu amigo e minha amiga, eu estou muito preocupado com vocês. O quê? Olha, vocês não são casados na igreja. E ainda mais ainda, a minha preocupação é maior, sabe por quê? Porque você foi casado. Vocês sabiam que vocês estão numa situação que se chama adultério? Você já fez isso? Ou está na amizadezinha? Você sabia que se você não ajudá-los, você está contribuindo para eles se perderem, e você também vai se perder um dia, porque você não falou e não ajudou? Agora, claro, depois que você teve a conversa e os dois disserem, nós vamos viver assim, pronto, você já não tem mais problema, fica em paz, continue sendo amigos, não tem problema, mas você conhece e não fala? É assim que está dando a vida por Jesus? Foi assim que se consagrou? Se ordenou para isso?
para ficar só na boa amizade e não falar o que é, não falar a verdade? O que é salvar almas? Salvar almas é isso? Não quer salvar essa alma, não? Estão vendo que situação difícil? A amizade é uma coisa, a evangelização é outra. Salvar almas é uma coisa, a boa amizade tudo bem, mas salvar almas tem que salvar, tem que ajudar, tem que dobrar os joelhos no chão. Mas não, está tudo bem, meu amigo, minha amiga, lá e tal. Anda para lá, anda para cá, viaja para lá, viaja para cá, e que maravilha. E os dois estão no adultério e vocês não conscientizam, vocês não ajudam, não tiram eles dessa situação. Até quando vai ficar dessa forma? Agora o último, o quarto, tem muitos, né? Agora, existe agora uma orgia matrimonial. A orgia matrimonial é assim. Primeiro começou-se dessa forma. O esposo e a esposa, em comum acordo, os dois, eles combinam de se encontrarem com um outro casal, irem para o motel e lá eles trocam de parceiros. Isso é orgia. Porque, olha, os primeiros que eu falei aqui são os matrimônios escondidos. Esse daqui, não, é declarado, é oficial. Parece que os dois já não estão bem no matrimônio, que agora eles estão experimentando uma nova forma, e a nova forma é essa. Dizem que tem um monte de casais que vão lá, aí eles se reúnem no motel, aí pegam as chaves do quarto, jogam para cima e ali faz o sorteio. E ali cada um vai lá, faz o que quer lá, e depois saem tudo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Isso é orgia matrimonial. E agora está tendo uma outra. A outra é essa. É entre três. Faz de conta que a mulher tem uma tendência a gostar de mulher. Aí combina com o esposo, aí vem a mulher, e isso também às vezes é o esposo que tem uma tendência a gostar de homem, aí chama o homem, e ali os três, fica o homem no meio, ele fica com a mulher fica com o marido e fica com ele, tudo juntinho ali, tudo junto. Olha só que ponto já se chegou. E a outra é a seguinte: o marido vai na internet lá, no Facebook ou no Instagram e coloca assim: eu e minha esposa estamos querendo fazer uma experiência matrimonial e queremos viver juntos, casados, com mais uma pessoa. Quem quer vir? Aí o cara entra lá, ou a mulher, aí eles começam a conversar, né? Por videoconferência. E aí, como é que é? Um dia eu estava assistindo isso nesses programas fechados que tem, né? Aí estava lá, liguei, quando eu vi, estava lá, eu fiquei admirado, o cara colocando lá a mulher, ai, bem, será que vai aparecer alguém? Olha só. Aí aparece, né, uma mulher lá, aí eles começam a conversar, e vocês têm filho? Ah, tem, nós temos tantos filhos, e aí você quer vir morar conosco? Sim, aí dá o endereço, tudo ali, olha, bem conversado. Aí teve um momento, né, que o esposo, né, da de cá, falando com a outra, lá por videoconferência, ele disse, né, mas você quer ter filhos conosco aqui? Aí a mulher assim, claro. Aí a esposa do cara falou assim, ai, que alívio, meu medo era que você não quisesse ter. Estão vendo? Que situação. Os católicos da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana não pode aceitar uma coisa dessa. Mas por que não pode aceitar uma coisa dessa? Porque Deus não aceita. Se Deus